Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de circuitos que sumiram. Sim, falaremos de circuitos da Fórmula 1 que hoje estão abandonados ou foram demolidos. Casos, por exemplo, de Jacarepaguá que foi demolido e o de Valência que foi abandonado. Casos como esses. E é claro, de pistas que sediaram ao menos uma corrida de Fórmula 1. E terão que ser circuitos que estão de fato abandonados ou demolidos, como eu falei antes. Não terão circuitos que apenas estão recebendo poucas corridas, mas que ainda estão em atividade apesar de a gente pouco ouvir falar. São circuitos que não tem nada, cara. Nada, pelo menos até agora. E tem casos que não vamos considerar aqui, como por exemplo o circuito de Hanoi no Vietnã, que sediaria o GP do Vietnã, porém está abandonado. E como não aconteceu nenhuma corrida de Fórmula 1 lá, não vai entrar na lista. E circuitos de rua como o de Montjuic, na Espanha, que apenas deixaram de ser um circuito de rua e não tem nada de abandonado lá, apenas voltaram ao ser o que era antes, não estarão aqui. Então é isso, serão ao todo 7 circuitos que falaremos no vídeo de hoje, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. O primeiro circuito abandonado dessa lista está na França e se trata do circuito Reims-Gueux, ou para nós apenas circuito de Reims. O circuito Reims-Gueux foi onde aconteceu o primeiro GP da França de Fórmula 1 em 1950, num traçado formado por longas retas, 5 curvas de alta e baixa velocidade, numa extensão de 8,3 km, e que acontecia em vias públicas nos vilarejos de Tilloy e Gueux. Reims sediou o GP da França nos anos de 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63 e 66. Ufa! Na época esse circuito tinha instalações moderníssimas, como por exemplo um placar que girava e indicava as posições, assim toda a arquibancada poderia ver. Enfim, era uma pista até que bastante amada pelo público, porém de cara realização. Assim, em 1966 acontecia o último GP da França lá, que foi então para outras pistas. No dia 11 de junho de 1972 acontecia por lá a última corrida de fato numa categoria local, pois o circuito tinha se tornado muito perigoso, onde o prefeito na época mandou demolir o circuito logo depois da corrida. Mas após eleições naquele mesmo ano, o novo prefeito decidiu não demolir a pista e até hoje estão lá arquibancadas, boxes e resquícios da pista antiga que estava caindo aos pedaços. Mas recentemente o grupo chamado Amigos do Circuito de Gueux decidiram restaurar algumas das instalações, tirando a vegetação e dando uma repaginada. Porém o circuito segue e seguirá abandonado sem categorias correndo lá. Rapaz, e lá vamos nós para mais uma pista na França. Pelo visto, o pessoal não gosta muito de pistas clássicas lá. Agora é o circuito Rouen-les-Essarts, que sediou o GP da França quase que na mesma época do circuito Reims-Gueux, num quase revezamento. Circuito esse de subidas e descidas, primeiro com 5,1 e depois 6,5 km de extensão, e com também curvas muito rápidas. Rouen-les-Essarts sediou o GP da França nas provas de 52, 57, 62, 64 e 68, com a última prova sendo a mais problemática. Isso pois Joe Schlesser faleceu na prova de 68 no ponto mais perigoso da pista, o decidão da curva 1. E a partir dali, o GP da França nunca mais voltou para lá. Após essa tragédia, Rouen-les-Essarts seguiu sediando provas da Fórmula 2 até 78 e da Fórmula 3 francesa até 93, com algumas reformas no caminho, como a colocação de chicanes e curvas mais moderadas. Porém, devido ao perigo gigante do circuito nos anos 90, a pista foi fechada em 94. E em 99, demoliram tudo o que restava do circuito, onde agora só restam lembranças e pequenos detalhes do que já foi a pista de Rouen-les-Essarts. Saindo da Europa, vamos para a América, mais precisamente para os Estados Unidos, onde falaremos do Riverside International Raceway. O circuito de Riverside sediou apenas uma prova na Fórmula 1, o GP dos Estados Unidos de 1960, mas foi um local muito utilizado pela Indy e pela NASCAR nos anos 70 e 80. O traçado era muito semelhante com pistas atuais, como por exemplo Barber e Sonoma, uma pista até que bem rápida, com muitas curvas de média e alta velocidade. O vencedor do único GP dos Estados Unidos realizado lá foi Stirling Moss. Em 1988, o novo dono tomou conta do circuito, que com reclamações de muito barulho na região que estava se desenvolvendo, eles queriam algo mais valioso no lugar do circuito. O novo dono decidiu encerrar as atividades do autódromo em 1989, onde naquele último ano Riverside correu em um traçado mutilado, roteiro parecido com o que a gente conhece aqui, né? No lugar da pista foi construído um shopping que ficou pronto em 1992, e ali morria a pista. Em 2003 houve planos aí de construir um autódromo similar na Califórnia em 2009, mas sem sucesso. E esse circuito nem abandonado foi, e sim destruído completamente. O
circuito de Entry não está de fato abandonado hoje em dia, porém é utilizado para outros fins e o circuito hoje em dia só serve para visitas. Aquele local era e é mais conhecido na Inglaterra pelas corridas de cavalo e também pelo campo de golfe, mas a partir de 55 começou a sediar corridas de Fórmula 1, alternando com Silverstone até 62. Entry foi o local da primeira vitória de Stirling Moss, ou seja, tem história. O circuito consistia em uma parte que passava em volta do campo de golfe, a outra parte que passava em volta da pista de corrida de cavalos, e ligando elas estava uma estrada pública. A Fórmula 1 saiu após 62 e a última corrida no traçado de 4,8 km foi em 1964. Após isso, a parte em volta da pista de corrida de cavalos foi retirada e sobrou só um circuito pequeno de 2,4 km em volta do campo de golfe. E desde então esse circuito de 2 km é utilizado apenas para track days, visitas e corridas bem informais de moto. E as maiores atividades são o golfe e a corrida de cavalos. Não chega a estar tão abandonado como outras pistas aqui dessa lista, mas o foco está longe de ser as corridas, onde até mesmo os ingleses nem sabem que tem uma pista lá. No caso de Hockenheimring, não é um abandono completo, e sim parcial de uma parte que marcou uma geração até 2001. Já tivemos casos de circuitos da Fórmula 1 que tiveram uma parte abandonada, como o Oval de Monza e a parte do Oval de Fuji. Mas nesse caso falaremos da parte da floresta em Hockenheim. De 1970 até 2001, o GP da Alemanha foi realizado 25 vezes em Hockenheim, passando pela lendária floresta. As corridas lá geralmente não eram tão boas, mas a atmosfera era sensacional, com os carros passando a mais de 300 km por hora no longo setor da floresta. E na TV era incrível. Porém, após a prova de 2000 com a invasão de pista, a FIA queria mudanças de segurança, de maior visibilidade nas arquibancadas e também de fiscalização, com a colocação de áreas de escape maiores, pontos para evitar casos como esses, e também mais arquibancadas e melhor visão para os telespectadores que viam quase nada. O resultado, não puderam fazer essas pequenas alterações no circuito original porque as autoridades ambientais não deixaram, porque iria retirar quase que toda a parte da floresta do circuito. Assim, o jeito foi encurtar a pista para um traçado de 4,5 km utilizado desde 2002. Com isso, a lendária parte da floresta hoje está abandonada, com só mato sem utilização. Em um vídeo mais antigo aqui do canal eu contei toda a história de Hockenheim, então se vocês quiserem saber mais detalhes é só clicar aqui no card. É triste ver a parte da floresta sendo retirada de Hockenheim, mas será que foi a decisão certa? Tá aqui o caso que pra mim é o mais triste e mais desnecessário dessa lista, a destruição do Autódromo de Jacarepaguá. O Autódromo de Jacarepaguá foi oficialmente aberto após reformas em 1977. E em 78 sediou o GP do Brasil de Fórmula 1, onde voltaria em 81 e seguiria sendo palco do GP até 89. E era um circuito muito técnico, com boas corridas, curvas de baixa, média, alta velocidade, uma longa reta, enfim, Jacarepaguá era uma baita pista. Em 96 foi até construído um oval lá para sediar a kart. Sediou a MotoGP até 2004, ou seja, era um circuito muito utilizado. Porém, veio os Jogos Pan-Americanos de 2007, onde a parte norte do circuito foi demolida, restando apenas o oval e a parte sul, para dar lugar às novas instalações esportivas para o Pan de 2007, realizado no Rio. Ainda assim, até 2012, Jacarepaguá seguiu recebendo provas nacionais, como por exemplo as da Stock, em um circuito curto de 3,6 km, que foi o que restou. Mas veio a pá de cal. Rio de Janeiro iria sediar as Olimpíadas de 2016. E os organizadores tiveram a ideia brilhante, assim como no PAN de 2007, de utilizar o espaço do Autódromo de Jacarepaguá para ser o Parque Olímpico. Resultado, o autódromo foi completamente demolido para poder construir o Parque Olímpico. Que assim, se era para ser demolido, que pelo menos fizesse um Parque Olímpico bem utilizado, com mais eventos no pós-Olimpíadas, um melhor envolvimento com a comunidade, com aquele local que, deveria ser bem utilizado. Porém, o Parque Olímpico também está um pouco abandonado, com algumas instalações apenas recebendo eventos hoje em dia. Então não serviu pra nada! E Sochi 2014 mostrou que sim, dá pra se ter um Parque Olímpico e um circuito no mesmo local. Então, parabéns, organizadores! Para fechar o vídeo, eis o caso mais famoso mundialmente e recente de um circuito de Fórmula 1 abandonado. Até porque ficou bem claro os sinais de abandono lá. Se trata do circuito urbano de Valência, uma pista de rua em Valência, na Espanha, que sediou por 5 temporadas o GP da Europa de Fórmula 1 de 2008 a 2012. E um circuito de rua que não parecia um circuito de rua, era uma pista rápida, com muitas áreas de escape, e foi um projeto grandioso e caro. Porém, depois de 2012, o GP da Europa não foi mais realizado lá, por problemas financeiros devido a uma
forte crise que a Espanha enfrentava na época. E já em 2013 o circuito estava completamente às traças, abandonado em imagens chocantes, onde um ano antes estava acontecendo uma das melhores corridas da última década no mesmo local. Hoje o governo de lá trava uma batalha junto dos donos do terreno, que são o fundo britânico, para poder utilizar aquele espaço para alguma finalidade. E nos dias atuais as velhas instalações estão servindo quase como moradia para imigrantes refugiados. E é possível para quem tem a possibilidade de visitar o circuito urbano de Valência ver os vestígios do antigo circuito. No chão, em muros, com zebras que ainda estão lá, em áreas que estão completamente abandonadas, nem passa carro lá. E nem precisa ir até o local, um Google Street View já é o suficiente para vocês verem o estado da pista de Valência. Que apesar de não ser um circuito muito amado pelos fãs, é triste ver uma pista dessa abandonada que há 10, 11 anos atrás sediava provas de Fórmula 1. E bem, essa foi a lista dos 7 circuitos da Fórmula 1 que hoje estão abandonados ou nem existem mais. Se eu esqueci de algum, coloque aqui nos comentários, concorde, discorde, sempre com respeito. E tamo junto, esse foi mais um vídeo. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, no WhatsApp, enfim, cara, vai espalhando. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord, os links estão aonde na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, estou sempre lendo, então podem mandar. É isso, galera, muito obrigado que assistiu até aqui e falou!